De onde veio a imagem injusta dos Neandertais? Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, injustiçados por mais de 100 anos, os homens das cavernas passaram a recuperar a imagem em 1908. Um esqueleto quase completo escavado em La Chapelle-aux-Saints, na França, deu margem para que o anatomista Marcelin Boule, então diretor do Instituto de Paleontologia Humana, em Paris, criasse uma imagem brutal dos Neandertais. Numa ilustração aprovada por ele, ficou claro: o Neandertal era uma besta peluda de braços longos e pescoço atarracado, incapaz até mesmo de ficar em pé por completo. Foi descrito como uma falha evolutiva, uma espécie degenerada que nada tinha a ver com o Homo sapiens. Assim, estava criado o mito do homem das cavernas troglodita, mais parecido com um gorila que com o humano moderno. A imagem de troglodita só começou a ser questionada na década de 50. Anatomistas americanos reexaminaram o fóssil de La Chapelle-aux-Saints e notaram que aquele Neandertal, de cerca de 40 anos de idade, sofrera de artrite. E que, por isso, tinha a postura curva. Eles afirmaram que as diferenças anatômicas para um ser humano comum eram muito pequenas. E mais, segundo eles, se um Homo neanderthalensis pudesse reencarnar e ser colocado no metrô de Nova York, desde que estivesse de banho tomado, com a barba feita e vestido com roupas modernas, talvez não chamasse mais atenção que qualquer outro habitante da cidade. Mas o homem e a mulher neandertal não eram nada esbeltos. Eram baixos e atarracados como os esquimós, afirmou o arqueólogo e antropólogo Walter Neves. As mulheres chegavam a 1,54 metros e 65 quilos de peso. Os homens tinham 1,66 metros e pesavam 77 quilos. As pernas e braços eram curtos, os ossos robustos e o corpo musculoso. O crânio era alongado com sobrancelhas proeminentes e a testa pequena. O nariz era grande e na região da mandíbula não havia um queixo. Consequências da seleção natural e da adaptação ao frio intenso, acrescentou Rob Krusinski, paleontólogo do Museu de História Natural de Londres, Inglaterra. O tamanho do nariz, por exemplo, ajudava a aquecer e umedecer o ar gelado e seco dos períodos de glaciação. O corpo pequeno lhes permitia maximizar a conservação de calor. E, também por causa do frio, eles chegavam a ingerir até 7.000 calorias por dia, quase 3 vezes mais do que nós comemos. Detalhe: 90% dessa dieta era baseada em carne. Facetas humanas e os pelos. Eles eram peludos, afinal. Estudos demonstraram que os neandertais estavam longe de ser parecidos com os homens macacos que o cinema eternizou. Pelos em excesso seriam uma desvantagem evolutiva. Eles levariam a um superaquecimento corporal e, com isso, o suor produzido congelaria e poderia ser prejudicial à espécie, explica Krusinski. O fato é que os conceitos sobre os neandertais começaram a mudar de figura quando se passou a dar menos importância às descrições físicas e mais atenção ao comportamento deles. A partir da década de 60, estudos foram revelando facetas muito mais humanas. Um deles foi a descoberta em 1983 de um oceloide, ligado à fala, que levou parte da comunidade científica a afirmar que os homens das cavernas se comunicavam por meio de linguagem própria. Era tosca, mas era a linguagem. Outra foi a descoberta de que eles sepultavam os mortos. Esse cuidado com os defuntos revela uma forma de pensamento abstrato, acredita a antropóloga Cidália Duarte. Uma terceira, comprovada com esqueletos da França e do Iraque, é o cuidado que eles tinham com os mais velhos e os feridos. Por outro lado, estudos recentes revelaram que eles praticavam o canibalismo, e não era por escassez. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.